Então, ele não tem saída. Nós cercamos de todas as formas, ele não tem para onde correr. Daniel Silveira, o caso que chocou o Brasil, choca até hoje, porque pagam a multa, pedem progressão de pena e ele não é liberado, apesar de ter cumprido boa parte da pena. Nós vamos conversar hoje com o advogado Paulo Faria, que cuida do caso do Daniel Silveira, com exclusividade aqui para o canal Direita no Brasil. Então eu peço para vocês deixarem um like, compartilharem ao máximo e chamar o máximo de pessoas, convide o máximo de patriotas para assistir esta entrevista. Também vamos falar sobre as eleições na Venezuela. Será que a Venezuela será livre da ditadura comunista de Nicolás Maduro? Nós vamos saber tudo isso e muito mais. Parece que a família dele já está fugindo da Venezuela, então muita coisa vai rolar até o dia de amanhã e nós saberemos mais daqui a pouquinho. Volto a dizer, deixa o like, compartilha, quem puder fazer uma doação no Pix Direita, pixmariorobert@gmail.com, pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix do canal. Você ajuda o canal financeiramente e assim faz com que a gente continue o nosso trabalho. Seja bem-vindo, querido Fábio Tom, mais uma vez aqui à bancada, meu querido. É sempre bom estar aqui e melhor ainda agora a gente vai poder realmente entender o que está acontecendo no caso do Daniel Silveira, né? Finalmente, iremos entender o que está acontecendo, iremos ver de verdade todos os pontos, porque uma coisa a gente vê o que a mídia fala, uma coisa a gente vê o que as pessoas dizem, e agora a gente vai ver realmente o que está acontecendo, porque essa pessoa está presa por tanto tempo, porque eles querem prendê-lo por 9 anos, por que a multa, uma coisa ridícula, gigantesca. O que está acontecendo, né? Eu lembro que o próprio Daniel Silveira falava que ele tinha sido torturado. Todas essas coisas a gente vai ficar sabendo agora. Então isso é muito bom a gente bater esse papo. Deixa eu chamar aqui então o doutor Paulo Faria, nossa bancada aqui. Seja bem-vindo, querido. O senhor que é advogado do Daniel Silveira, o povo clama por justiça neste momento, e principalmente o senhor que está à frente desse caso. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Mário, Fábio, prazer conhecê-los. Aos seus telespectadores do YouTube e todos que estão acompanhando, prazer estar aí. Vamos tentar explicar o inexplicável. É isso aí, doutor. As matérias que saem dizem, né? Deixa eu colocar a primeira matéria aqui no ar, para a gente só tirar um contexto, né? Que é esta daqui, do Metrópole. Guilherme Amado diz assim, ó, Daniel Silveira paga multa à justiça e volta a pedir regime semiaberto. A multa foi paga com dinheiro doado por apoiadores de Daniel Silveira. Advogado pede progressão de pena novamente após pagamento de multa. Doutor Paulo Faria, esta multa foi paga após o Alexandre de Moraes ter negado, né, o pedido para progressão de pena de Daniel Silveira. Algumas pessoas acham que isso seria para a liberdade de Daniel Silveira, uma tentativa, né, de liberar aí o seu cliente, porém nós sabemos que não há, neste caso aqui, pagamento, no caso de multa, não liberaria o Daniel Silveira. Vocês estão contando com a boa vontade do ditador, daquele ovo que tudo vê? Mário, a progressão de regime não depende da vontade do juiz, do promotor, de quem quer que seja. Está na lei, é uma imposição legal. Para quem quiser, é só pesquisar a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, que diz claramente lá no artigo 112 os requisitos objetivos, que são que corresponde ao tempo que a pessoa tem que cumprir para ter aquele direito, e os subjetivos, que é o bom comportamento, a conduta do apenado dentro do complexo, né? Então, ele tem esses dois, que ele tem classificação no TFD, que é um documento que a Secretaria de Acompanhamento, a Secretaria Penitenciária lá do Rio, a SEAP, ela emite, que aí ela diz bom comportamento, ele faz leituras, ele trabalha, então, assim, o comportamento dele é exemplar, 100%, tudo ótimo. Então, quando o apenado cumpre esses dois requisitos,
juntos. O juiz ele não tem que falar, ah, não quero. Não, ele tem que falar, determino a progressão de regime. Acontece isso com assassino, acontece isso com bandido, com estuprador, acontece isso com todo tipo de vagabundo que está preso. O Daniel não é, não tem essa estipe. O Daniel é honesto, a pessoa que teve a sua prisão decretada por palavras, né? Isso não existe, não existe esse crime no nosso ordenamento jurídico. As palavras, quando ofendem, temos a calúnia, a difamação e a injúria, que não dá prisão em regime fechado, nem somando as penas, todas. O máximo que dá o semiaberto. E quando o Daniel, já pela quarta vez, agora é a quarta vez que ele cumpriu todos os requisitos. Primeiro era 16%, Moraes falou, não quero 16%, eu quero 25%. Por que ele mudou de 16 para 25? Para você entender de forma bem objetiva. Quando é 16%, é quando a pessoa vítima daquele crime não sofreu violência ou grave ameaça. Pessoa física. Agora eu te pergunto, qual a pessoa física que sofreu violência e grave ameaça no caso do vídeo? O Estado. Ele transformou o Estado em pessoa. E por isso ele disse, por causa disso eu quero 25%. E aí, cumpriu os 25%. Estou pedindo a progressão desde maio, aliás, desde agosto do ano passado. Em maio eu intensifiquei em razão do cumprimento dos 25% que dá direito, né? Que está lá no artigo 112, inciso 3 da LEP. E aí ele me vem junto com o PGR num bate-bola criminoso, esdrúxulo, misturar. Ah, porque eu não vou dar a progressão. Ah, o PGR. Ah, eu sou contra a progressão porque o Daniel descumpriu medida cautelar. Ele não usou tornozeleira. Ele isso, ele aquilo. Ah, ele não pagou a multa, que foi aquela multa perdoada lá na graça presidencial em 2022. E depois fizeram a desgraça. Deram a graça, depois a desgraça. E aí, essa multa, ela é de 35 dias multa, corresponde a 175 salários mínimos. Hoje, 247.100. Acontece que a jurisprudência do STF e do STJ e dos tribunais é muito clara. Por quê? O Moraes, ele estrangulou financeiramente o Daniel Silveira, bloqueou conta, CPF, bloqueou bens, tudo. O Como Daniel não ele tem nada. prometeu. Nada, absolutamente nada. E aí, violou a Constituição quando ele transpôs essa pena à figura da esposa, porque a Constituição diz que a pena não pode passar da figura do condenado. Aí passou por osmose, a gente fala osmose, né, para quem estudou biologia, passou por osmose para a esposa, aí bloqueou a conta da esposa. Aí eles ficaram à míngua financeira. O Daniel não consegue ajudar a filha, as filhas. Agora a gente conseguiu, porque eu iniciei a campanha no dia 10 de julho. E aí que vem o pulo do gato, né? Porque eu pedi lá em maio que a pena de multa fosse extinta, porque o Daniel é hipossuficiente, ele não tem renda. Se o Estado impõe uma pessoa que não tem renda a pagar uma multa, ele está decretando a prisão perpétua dele e a prisão por dívida, que não existe a lei, não existe no Brasil prisão por dívida, exceto por pensão alimentícia. Mas o Daniel não tem como pagar a multa. Ele, pessoa. E aí eu pedi, senhor relator, que eu não chamo ele de excelência, senhor relator, por obséquio, de acordo com a EP 30, a EP 12.8 aí do Supremo Tribunal, a ADI 7032, diz que se a pessoa não tiver condição, a pena é extinta. Basta comprovar a condição de hipossuficiente. Aí eu falei para ele, ó, a condição do Daniel de hipossuficiente é muito clara. Você bloqueou tudo, confiscou tudo, sequestrou tudo, inclusive ele próprio, e aí você quer que ele pague 247 mil de multa? Francamente, extingue a multa. Extinga a multa. Aí, em segunda opção, se você pegou aí 600 e tantos mil de todas as economias dele, da vida dele, desconta. Desconta daí. Mas ele não quis. Ele falou, não, tem que pagar.
Aí, em maio, eu já previa, eu conhecendo esse sujeito como eu conheço, eu já previa que ele ia fazer isso, condicionar o pagamento da multa, análise e progressão de regime. Isso é ilegal. Não existe isso na lei, só existe na cabeça desse ser, só na cabeça dele. Porque a lei de execuções penais, ela não condiciona pagamento de multa à progressão de regime. A progressão de regime é o seguinte: chegou, atingiu aquilo ali, você já tem o direito assegurado. O juiz não tem que dar opinião se ele concorda, se ele discorda, ele tem que cumprir a lei. E aí, quando ele. Primeiro, ele descumpre quando ele não cumpre a lei. Segundo, ele inventa da cabeça dele que é condicionante para ter a progressão. Isso não existe. Para deixar bem claro que isso não existe. Se alguém provar que existe, eu quebro o meu cartão da OAB e vou vender coco na praia. Então, não existe. E aí, eu sabendo disso, prevendo que ainda em julho, por causa da pressão que eu fiz em cima lá, o peticionamento todo dia, a mídia soltando, falando da ilegalidade, ele teve que dar a decisão. Ah, condiciona o pagamento, tá bom. No dia seguinte eu fui lá e paguei. Por quê? Porque eu já tinha iniciado uma campanha lá atrás para ajudar o Daniel, porque eles estão passando uma situação complicada. E aí, lá atrás, eu já previa isso, então a gente conseguiu juntar, estava desde o dia 18, já tínhamos o valor para pagar. E aí, só aguardando a decisão lá do sujeito. E aí, quando ele deu a decisão, eu fui, porque a campanha foi feita no meu CPF, na minha conta, porque a Paola não tem, o Daniel não tem, e sobrou para mim. E eu fiz com muito prazer. Já foram enviadas ajudas para toda a família, e ainda tem um restinho ainda que dá para um pouco de subsistência aí, até que ele saia e consiga trabalhar para poder dar o sustento próprio, para ele se sustentar. Então, esse pulo do gato aconteceu aí no dia 24, dia 25, que eu fiz o pagamento e já pedi imediatamente. Agora, meu amigo, eu disse assim na petição, meu caro relator, já cumpriu todos os seus desejos. Agora, cumpra a lei. Só isso. Não tem mais o que inventar. Ah, mas ele descumpriu a medida lá, mas não faz parte da condenação, amigo. E é engraçado que o PGR, ele insinuou que não daria progressão de regime porque o Daniel descumpriu medida cautelar, porque ele tinha que pagar multa de 4 milhões, 5 milhões, para poder ter a progressão. Aí eu peguei e bati mesmo. E aí o PGR veio numa petição depois falando assim: ah, senhor relator, tem que mandar essa petição aí para a OAB para poder tomar providências contra esse advogado aí, que ele foi muito bruto. Porque eu não fui bruto, eu só disse que eles não entendem nada de lei, porcaria nenhuma de lei, de nada. Falou a Eles deviam verdade. estudar, eles deviam saber a diferença de sanção condenatória de multa por descumprimento de medida cautelar. Aí eles estavam misturando tudo para poder indeferir a progressão. E eu não aguentei. Eu falei, pelo amor de Deus, vão estudar o direito. Ou não é o mesmo que eu estudei? Aí eu desenhei, expliquei o desenho, desenhei a explicação, como diz o Olavo de Carvalho, e aí saiu essa decisão infame, que eu vou recorrer, e paguei a multa. E agora, graças aos patriotas, a todas as pessoas que colaboraram, de 1 centavo a 1.000, 2.000, são incontáveis, mas a grande maioria foi R$ 5, R$ 2, R$ 3, mas foram milhares de pessoas. Isso é importante porque mostra que o Daniel tem carisma e as pessoas estão absolutamente incomodadas com isso, e por isso que ajudaram. Então, não fui eu doei também, eu doei R$ 50, mas foram milhares de brasileiros que doaram para poder ver o Daniel livre. É isso que eu tenho em mente e é isso que a gente vai conseguir, não tenha dúvida disso. Exatamente, doutor. Eu fiz, na verdade, essa pergunta foi provocativa porque os veículos de informação vendidos, eles estão veiculando como se o senhor tivesse pago. O senhor viu aí, eu li a manchete, né, do Guilherme, e está dizendo que, primeiro diz assim, ó, Daniel pagou a multa e pediu a progressão. É como se o senhor tivesse
sabe, eles querem fazer ilações de que o senhor teria pago para poder libertar o seu cliente. Não foi isso. Eu O senhor pagaria, acabou... se fosse o caso, meu amigo. Eu falei para a esposa dele, eu vendo o meu Sim. carro, eu vendo qualquer coisa para poder pagar. Mas É. não precisou, porque as pessoas contribuíram. Já é a terceira vez. A primeira vez foi em julho do ano passado, que foi que eles conseguiram aí 8 meses de despesas e tudo, aí a família conseguiu. Aí eu estive lá em maio e junho e vi a situação. Estava ruim. E eu pedi para ele, falei, Daniel, deixa eu iniciar uma campanha para poder ajudar vocês, até para a gente ter, caso ele diga que você tem que pagar a multa, a gente vai ter. Ele muito resistente. Ele, não, mas as pessoas podem pensar o que de mim, que eu estou querendo me aproveitar. Eu falei, não, senhor, as pessoas te amam e as pessoas querem você livre. Por essa razão, eu pedi para ele e foi com muito custo que eu saí lá de Bangu e ele autorizou. Então, foi assim, não é orgulho dele, mas é uma forma que ele tem de entender que, não sei se demonstrar fraqueza, eu entendi algo assim como se ele estivesse preocupado com a imagem dele, sendo sabe, de uma pessoa, de um coitado, então, mas ele está forte, ele está bem, fisicamente bem, ele está consciente do que está acontecendo, e ele não está fraco, não. Ele está forte, inclusive, finalizando o livro que ele vai lançar muito breve aí, contando a história, inclusive da tortura que ele sofreu lá em Benfica, nos 6 dias de Benfica. Vai ser até o título aí o spoiler. É isso aí, doutor. A gente espera justiça nesse caso, né? Outra coisa que eu falei aqui, de boa vontade desse cara, não vai sair absolutamente nada, né? Eu falei em boa vontade aqui só para novamente provocar, mas não tem como sair boa vontade de um cara que tem uma toga nas costas e se acha semideus, que É se só acha respeitar a lei. intocável. É É só só respeitar respeitar a a lei, lei. só É, seguir a lei. é É o que ele não verdade. faz. Querido Fábio Tom, você tem uma pergunta, claro, para o doutor Sim, Paulo Faria? várias pessoas estão perguntando, por exemplo, o que realmente aconteceu, né? O Daniel supostamente foi acusado por uma ameaça, né? Ele falou que ia pegar um gato morto e bater. Quer dizer, nós sabemos que isso não existe, né? Tipo eu falar, eu vou jogar uma lua na sua cabeça. Como é que eu vou jogar uma lua na sua cabeça? Bater com um gato morto, todos nós usamos isso. E quando eu leio, eu não sou advogado, não entendo nada de lei, mas eu vou ali, vou ler crimes por ameaça. Eu nunca vi crimes por ameaça dar essa pena de 9 anos. Então, o que eles fizeram? Qual foi o contorcionismo jurídico feito para poder prender o Daniel por 9 anos? E também o que muitas pessoas estão perguntando é para onde vai essa multa, esse dinheiro dessa multa? Esse dinheiro pago, para onde vai? São coisas que as pessoas estão perguntando aqui, se o senhor podia explicar para a gente, né? Por que 9 anos? Eu vi pessoas sendo presas por ameaças, né? O cara não é preso, o cara paga, sei lá, uma multa, o outro cara ele faz um trabalhinho ali numa escola e pronto. E o Daniel são 9 anos. E você vê que coisa ridícula, né? Uma coisa totalmente desproporcional. Então, por que isso? E também para onde vai o dinheiro? É o que o pessoal está perguntando aqui para o senhor. Tá, o julgamento, Fábio, foi patético. Foi um circo. Eu, inclusive, diz claramente que era pão e circo aquele julgamento, porque ele já estava condenado desde o dia que ele foi preso. Primeiro, porque eles estavam de olho no cargo dele, estavam de olho na vaga dele, seja para federal, seja para Senado, como ele foi. Isso foi jogo político, tá? Então, o julgamento do Daniel foi um julgamento político, não foi um julgamento técnico jurídico, porque nós vamos separar os dois aí, ó. O que é um julgamento político? É aquele onde não se observa a lei e a intenção do julgador é prejudicar, perseguir e pegar a vaga do cidadão. E o julgamento técnico-jurídico foi o que o Nunes Marques fez, como ele foi o revisor da ação penal. O Nunes Marques julgou improcedente a denúncia do Ministério Público, e no julgamento, se vocês observarem o dia do julgamento e o voto dele, ele absolveu o Daniel Silveira em todos os pontos que estavam sendo trazidos pelo relator. Ele não concordou com a condenação. Foi voto vencido, porque os demais, inclusive o terrivelmente evangélico, que passou a ser o terrivelmente decepcionante, ele também votou pela condenação. Foi uma desagradável surpresa. Então,
A condenação a 9 anos, 8 anos, 9 meses e ainda 35 dias multa, que dá esses 247 mil, foi algo absolutamente fora da curva. Por quê? Existe uma máxima no direito penal, e está na lei, que quando o réu é condenado, ele tem que passar por uma dosimetria, tem que fazer um contrabalanceamento da pena. Ah, ele é réu primário, então tem um atenuante. Ah, ele cometeu outros crimes, então aí majora, aumenta, agrava. Então, esse jogo de contrapesos e freios e contrapesos, que o check and balance que o Moraes gosta de usar, mas no direito penal, quando há condenação, há esse contrapeso. Se é mais favorável, a pena é menor. Se é menos favorável, a pena é maior. É uma balança que o juiz tem. Nesse caso, Daniel, os juristas mesmo disseram que não houve um mínimo de razoabilidade. Ele aplicou a pena máxima. Por quê? O objetivo dele era que o Daniel iniciasse o regime fechado. Acima de 8 anos é regime fechado. E ele condenou 8 anos e 9 meses. Ele não fez isso à toa, não. Ele fez isso de caso pensado. Eu vou colocar 8 anos e 9 meses, pena máxima, que é ilegal e que nós vamos combater agora na revisão criminal, depois que nós tivermos aí o respeito à lei e a progressão de regime do Daniel. E aí a gente vai atacar esses pontos ilegais. Na realidade, é tudo ilegal. Por quê? Sonhar. Ah, eu sonhei que eu estava vendo o Faquinha apanhar de gato morto. É crime de sonho, de pensamento. Eu sempre comparo isso, aquele filme que o Tom Cruise fez em 2002, chama Minority Report, onde tinha uma pessoa, um pré-crog lá, que ficava prevendo o futuro daquele criminoso que iria cometer um crime. Aí eles iam lá e prendiam o cara antes dele cometer o crime. É surreal, é ficção científica. O trabalho que o Moraes fez é um trabalho de ficção, é hollywoodiano. A decisão, o voto dele foi patético, ridículo, medíocre. Não entende nada de direito. Falo isso em todas as petições aí. Até minha filha de 9 anos entende mais. Quer dizer, é tipo eu aqui nos Estados Unidos dizer que vou roubar um banco no Brasil e ser preso por tentativa de roubo a banco. Isso, e condenado por isso. Agora você imagina, vou bater no sujeito. Eu sonhei que o Faquinha estava apanhando de gato morto até o gato miar. Eu sonhei que eu vi o Alexandre de Moraes sendo jogado na lata de lixo. São hipérboles, são metáforas, são todas as figuras de linguagens possíveis. Então, o Daniel foi condenado por figura de linguagem, por crime de sonho, crime de pensamento, que não existe só na cabeça desses seres malignos. São pessoas que não aplicam a lei, aplicam o direito penal do inimigo, aplicam o que eles entendem que é o melhor para poder ferrar e lascar aquela pessoa, se é contra a sua ideologia política, né? E os seus interesses. E aí dá esse tipo de aberração. 8 anos e 9 meses de um vídeo. Pelo amor de Deus. E, doutor, nós estamos vivendo, quem não sabe que nós estamos vivendo uma ditadura, acorda, desce daí, estamos vivendo uma ditadura. Eu não tenho medo de ditador, não tenho medo não. Vou seguir combatendo o bom combate dentro da lei, espero que um dia nós consigamos anular tudo isso, e a gente vai conseguir, e começa agora em novembro com a vitória do Trump lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos, né? E que estão tentando a todo custo matá-lo, acabar com a vida dele, como fizeram com o Bolsonaro. Porque o sistema, amigo, desculpa a expressão, é PHODA. Doutor, mas uma pessoa que é presa por ameaça, digamos, uma ameaça de verdade, o cara ameaça o senhor, o que acontece com essa pessoa? O cara ameaça matar o senhor está saindo hoje, o cara ameaça matar o senhor, na lei brasileira de hoje, o que acontece com esse cara? A ameaça tem que ser real. Vamos entender o que é ameaça real. Ainda que for real. Não, vamos entender primeiro o que é ameaça real. Isso. É aquela que a pessoa muda a vida dela todinha por conta daquela ameaça. Aí, por exemplo, eu não vou mais para o Supremo porque o Daniel Silveira me ameaçou. Isso é uma ameaça real. Agora, falar para o sujeito, eu sonhei que vi fulano apanhando com um gato morto até ele miar. Sonhei. Isso não é ameaça real, isso é obra de ficção, isso é metáfora. Bravata, isso né? É figura de linguagem. Isso é hipérbole, né? Pode ser hipérbole, metáfora, pode ser o que quiser.
É figura de linguagem. Agora o cara foi condenado por isso. Sabe? E o que é pior, Fábio, quem condenou é a mesma pessoa que estava supostamente indo para a lata do lixo. Ou seja, a vítima. Isso, nosso ordenamento jurídico vigora uma coisa que chama assim, olha, princípio não é inquisitório, é acusatório. Acusatório. Inquisitório na época lá das cruzadas, aquilo lá era a Inquisição. Agora, o sistema penal do Brasil é o acusatório, onde tem a ampla defesa, o devido processo legal, contraditório, tudo, mas o juiz não pode julgar processos que ele é vítima. Porque qual é a sensação que a pessoa quando vê isso? É a sensação de que, pô, já está condenado, vai condenar por quê? O juiz, ele não pode colocar a sua opinião subjetiva no caso, ele tem que pegar o que está na lei. Se a lei diz que é condenado a 3 anos e 4 meses, mas aí tem as atenuantes, tem os agravantes. Ah, condeno então fulano a 2 anos. Mas se ele é vítima, ele nunca pode julgar o caso. Isso, das instâncias para baixo, é tudo nulidade absoluta. E é nisso que nós vamos trabalhar na revisão criminal. Infelizmente vai para eles, mas eu vou fazer eles passar vergonha. E vou para o Tribunal Penal Internacional, pode ter certeza disso. Além daquela porcaria daquela comissão de Interamericana de Direitos Humanos, que só tem esquerdista, esquerdopata lá, que só defende os interesses da esquerda. Aí a direita, como o 8 de janeiro e as pessoas de bem, ficam à míngua, porque lá dentro da CIDH tem um punhado de pelego que não defende os verdadeiros direitos humanos, sim o direito dos manos, dos hermanos, aquelas pessoas que seguem a mesma linha ideológica deles. Só lembrando o senhor que esquerdopata agora também dá cadeia, tá? O senhor tem que ter cuidado em falar esquerdopata hoje. Não, eu publiquei dias atrás que se esquerdopata da cadeia, bolsonarista, me chamar de bolsonarista também, não porque estão querendo criminalizar o bolsonarismo. Bolsominion, então é crime. Bolsoloide. Se alguém me chamar de bolsonarista, eu ingresso imediatamente com ação de difamação. E vou pedir a prisão. Mas não foi isso que fizeram com o velho da Hang, não foi? O prender isso. Por causa de esquerdopata. Então, se me chamar de bolsonarista, porque estão querendo criminalizar o bolsonarismo, eu vou para cima com processo criminal, amigo, não tenha dúvida. Bolsonarista, bolsoloide, bolsominion. Ó, pessoal, vamos processar geral. Ó. Chamou de bolsominion processo. Tem que abrir muita prisão, muita cadeia. O que as pessoas estão perguntando, para onde vai esse dinheiro? As pessoas têm essa pergunta e eu honestamente não sei. O dinheiro que é pago de multa para o Estado. Vai para o Estado. O Estado sequestrou todos os bens dele, determinou que ele pagasse mais dinheiro ainda, ou seja, ele foi totalmente à míngua. Então, é sequestro. Tanto é que eu disse aí em tom jocoso que falei assim, ó, relator, o resgate foi pago, solte o refém. Porque o Daniel está sequestrado pelo Estado. Ele está sequestrado. Então, qual foi o resgate dele agora? A multa. A multa foi paga, então o resgate foi pago. Agora, a obrigação legal é soltar o refém. Agora, doutor, ele provavelmente, o senhor disse que vai recorrer e tudo mais. Caso receber uma negativa, o senhor vai recorrer, né, ao Tribunal Internacional. O senhor acredita que, claro, ele recusando este recurso que vocês irão fazer, nós esperamos que não. Nós esperamos que ele acate, que ele cumpra a lei e liberte o Daniel para responder aí em liberdade por esse absurdo, né? Porque não existe, a gente não consegue ver crime, nem quem não é advogado não consegue ver crime nesse caso, né? Eu consigo ver crime. Eu consigo. Do Alexandre de Moraes. Tortura, abuso de autoridade, perseguição. No caso da esposa dele, violência psicológica contra a mulher. Entendeu? Denunciação caluniosa. Tem uma série de crimes que o Alexandre de Moraes está cometendo. Entendi. E com essa negativa que o senhor vai usar no tribunal, provavelmente no Tribunal Internacional, esperamos que ele não recuse, mas enfim, isso ajuda com mais denúncias, porque esse cara já tem sido denunciado em
em vários países, né? Tem tido missões para denunciar os abusos de poder que esse camarada comete e nada acontece. Mas este fato porque Só as para pessoas... você. Sim, Desculpa. As pessoas estão com receio e não acreditam mais na justiça. Só que eu costumo dizer para elas que tudo faz parte, tudo fica documentado e isso pode sim surtir efeito em algo. Não é possível. A justiça de Deus não falha. E uma hora vai acontecer alguma coisa Hoje a Justiça Divina está fazendo vez em Brasília que o prédio do Conselho Federal da OAB, aquele bando de pelegos, está pegando fogo. Pegando fogo. Então, eu até comparei ao bezerro de ouro lá da passagem bíblica de Êxodo, né? Tem sobre essa questão, que Deus mostrou toda a sua fúria, destruiu o bezerro de ouro, e é por aí. Então, assim, eu digo assim primeiro, Marco, se eu não acreditasse que nós conseguiríamos mudar essa situação, eu não estaria lutando. Exato. Então, o que eu falo para você que está vendo aí? Você não pode desistir e entregar de mão beijada para essa gente. Temos que lutar com as nossas armas, dentro da lei, da legalidade. Eles atuam fora da lei, tudo bem, mas a gente vai dentro da lei. O importante eu digo para você o seguinte: eu fiz mais de 20, quase 30 representações contra o Alexandre de Moraes no Conselho Federal da OAB, na OAB Goiás, na OAB DF e a OAB São Paulo, que eu sou inscrito nessas OABs. Eu fiz, chegando a 30. Eu fiz 3 pedidos de impeachment dele. Eu fiz 2 pedidos de prisão dele para o PGR. Um na época do Aras e outro nessa época desse sujeito que está aí, que quis me ameaçar e quis crescer para cima de mim, me ameaçando. Então, para você ver a quantidade. Mas as pessoas falam assim: ah, doutor, mas não adianta. Não adianta. Eu falei: adianta sim, porque eu estou registrando oficialmente em documento público o que esses caras estão fazendo, porque eles vão pagar. Eles vão pagar. Se eu estou lutando pela liberdade do Daniel, que é a nossa liberdade, se eu estou lutando para defender também pessoas do 8 do 1, que são sequestrados, são pessoas sequestradas pelo Estado, são pessoas injustiçadas, que todas estão sendo torturadas. Todas. Tortura do Estado. E agentes públicos estão cometendo arbitrariedades, tortura, estão provocando um prejuízo ao erário público imenso. As indenizações serão vultuosas, muito caras. Do Daniel, então, você imagina que você pode ter certeza que vai ser a maior indenização requerida do Estado, porque ele está sendo massacrado, a sua imagem, inclusive por essa mídia nojenta, medíocre. Eu sou jornalista também. Essa mídia patética, vendida, esse bando de vendidos que se dizem jornalistas, eles vão pagar caro também. E se eu estou lutando é por isso, é porque eu acredito. Então a mudança começa agora em novembro. Vamos orar e pedir a Deus para que Donald Trump seja novamente o presidente dos Estados Unidos da América e que ele possa pressionar, porque a pressão vai ser forte, viu? Ele já disse que terá um carinho especial pelo Brasil, né? Maravilha. E o Elon Musk também está sendo importante nessa mudança, está sendo resiliente na luta contra a ditadura, e nós vamos continuar assim em frente, seguir em frente, e eu acredito que a gente vai mudar, tá bom? Esse ponto é importante, por isso que o senhor vê que a mídia brasileira puxa tanto o saco da Kamala Harris. Só pode ver, a mídia brasileira não quer que o Trump ganhe de jeito nenhum. Entendeu? O pessoal do Brasil não quer, porque eles sabem que a vitória do Trump pode ser uma virada nesse jogo, né? Pode ser uma força que vem de fora que vem apoiar aqueles que estão ali dentro. Eu sempre falo para as pessoas, quem vai virar esse jogo somos nós dentro do Brasil, né? Mas essa força de fora é um degrau numa escada que faz você subir. E as pessoas precisam entender isso. E tem um motivo pelo qual toda a mídia brasileira quer que a Kamala ganhe. Kamala. Essa é imbecil. Porque eles não querem o Trump. Então a gente tem que lutar. Eu acredito que, como o senhor está fazendo, o senhor está colocando o Alexandre de Moraes num corner, onde que ele terá de soltar o Daniel Silveira. Não vai ser que ele vai ficar numa situação que ele não terá uma outra opção senão soltá-lo, porque tudo as coisas erradas que ele tenta
foram esgotadas. Então ele vai chegar a um ponto que ele vai, cara, não tem mais como segurar essa pessoa sequestrada aqui, eu vou ter que soltá-lo. E eu acho que ele vai acabar soltando e a gente vai ser Fábio, dia com muita felicidade. posso só completar para você aí que isso foi essa. Eu cerquei o. Nós cercamos o Moraes durante 6 meses aí, nós cercamos. Ele tentava pedir a progressão, ele iria por aqui. Eu combati aqui, aí ele ia por outro caminho. Aí a última opção dele foi essa, só pagar a multa, tá lá escrito na decisão dele, que eu vou analisar a progressão. O analisar é o seguinte, cumprir os requisitos da lei, então vai para a progressão. Não tem o que fazer, ele não tem o que inventar. Inclusive, as multas que ele queria usar como subterfúgio para poder manter o Daniel preso em perpétua, que era a prisão perpétua. Porque hoje o Daniel está 89 dias além do prazo que ele já deveria estar no semiaberto. 89. Inclusive, hoje eu vou juntar uma petição informando que hoje é o 89º dia além do prazo. Amanhã, 90º. Segunda, 91º. E por aí vai. Então, ele não tem saída. Nós cercamos de todas as formas. Ele não tem para onde correr. Ele não tem. Ele só pode dizer agora, não, eu não quero e não vou. Ele tem que dizer isso na decisão. Mas por quê? Porque eu não quero. Só isso agora. O resto, dentro da lei, ele tem que cumprir. Eu vou denunciar novamente o senhor Moraes na PGR, vou denunciar novamente na CIDH, vou denunciar no Tribunal Penal Internacional. Ah, mas não vai adiantar. Adianta sim, estou registrando. Exato. Estou registrando. Olá, pessoal, gostaram desse corte? Quer acompanhar as nossas lives? Todos os dias nós estamos ao vivo, de domingo a domingo, sempre ao meio-dia, não tem como errar. Meio-dia, marque aí na sua agenda, você tem um compromisso aqui com o canal Direito no Brasil, comigo e com o Fábio Tom do canal Vida Gringa. Deus abençoe grandemente sua vida, até o próximo vídeo.